Bem, nesse vídeo de hoje eu vou fazer alguns esclarecimentos acerca do que eu considero importante para você compreender o conteúdo do famoso livro Manifesto do Partido Comunista. Uma leitura adequada, interpretações adequadas. Para isso eu separei alguns prints de algumas partes que eu considero importantes do livro, para que você possa ver corretamente o sentido do que está escrito ali e possa entender, né, os perigos que rondam o Brasil e o mundo, né? Mas antes disso, eu quero agradecer aqui as diversas pessoas que têm contribuído com o canal, né, na compra do livro, né, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, e também depositaram alguns valores. Às vezes as pessoas depositam até um pouco mais do valor do livro e avisam por e-mail de que aquele valor excedente é também mais uma contribuição ao canal. Pessoas de diversos estados têm contribuído, têm comprado o livro e contribuído, interior da Bahia também, né? E eu quero deixar aqui meu sincero agradecimento por essa contribuição. Afinal de contas, o seminário ele é um sistema, né? Site, Facebook, Instagram, o próprio canal. Então tudo isso requer algum custo, inclusive para comprar novos equipamentos, comprar novos editores de vídeo, que alguns são gratuitos, mas outros são pagos, enfim, né? Queria também fazer um alerta aqui. Eu tenho recebido algumas queixas, e isso não é novidade, né, que são pessoas que se inscrevem no meu canal e depois aparecem como não inscritas. Pessoas que se inscrevem no meu canal e o YouTube não encaminha para o e-mail da pessoa a sinalização de que eu lancei um vídeo novo. Pessoas também que dão like e que depois esse like desaparece, né? Essas observações, elas têm sido recorrentes e eu peço a você que tenha um pouco mais de cuidado e atenção com isso. A inscrição no canal é algo fundamental e também o like. É importante que você dê o seu like, isso ajuda a subir o vídeo e aumentar a visualização do vídeo e do canal, né? Porque apesar do canal, o Seminário Crítica e Crise ainda ser um canal modesto, mas por isso mesmo é mais fácil para mim analisar, né, verificar as oscilações de inscrição. Nesses últimos 2 dias, por exemplo, desapareceram das inscrições mais ou menos 10 ou 15 pessoas. Isso não é normal. É normal que uma pessoa se inscreva e não queira mais ficar inscrita. Mas essas ondas, né, de não inscritos que estão depois deixam de estar, essas ondas muito, digamos assim, mais evidentes, mais ressaltadas, elas não são normais, né? Essas oscilações elas se dão de forma muito suave. 1, 2, entram 5, sai 2, mas de repente eu lanço certos vídeos com certas polêmicas. Comumente o YouTube tem bloqueado a monetização dos meus vídeos, geralmente os vídeos, inclusive os que dão mais visualizações, né? Vídeos que estão bem acima de 2.000, 3.000, 5.000, às vezes quase 10.000 visualizações, o YouTube ele simplesmente cancela a monetização. Eu vou lá, entro com requerimento, eles alegam que o conteúdo não é interessante para os anunciantes. Aí eu vou lá, faço o meu recurso, reivindico que eles reavaliem, aí depois eles reavaliam e colocam de novo. Mas nesse espaço de tempo eu já vou perder muita coisa, né? Então eu peço a vocês que tenham esse cuidado, né? Vocês que gostam do meu canal, que prestem atenção quanto às inscrições e quanto aos likes. Não deixe de dar seu like, né? Tanto em comentários, mas principalmente no próprio vídeo. Não deixe de dar o seu like, porque isso contribui muito para
a evolução do canal, né? Eu quero solicitar também às pessoas que estão comprando o livro, que evidentemente estão lendo, que retornem, se possível, através do e-mail do seminário, que está sempre na descrição do vídeo, seminário.criticaecrise@gmail.com, que retornem com comentários a respeito do livro, sempre com críticas construtivas, mesmo que não goste, pode fazer seu comentário, porque eu estou escrevendo mais 2 livros. Esse livro, esse é o meu 3º livro, mas ele é a abertura, ele é o portão de entrada para essa discussão mais sofisticada sobre a teoria revolucionária. Aqui eu faço uma introdução tanto no universo da filosofia jurídica e do direito propriamente dito, mas eu estou escrevendo um mais específico sobre o ativismo judicial, né? Essa ideia da revolução dentro do direito de maneira mais específica. Afinal de contas, ativismo, né? Ativismo é o novo apelido que foi dado à palavra revolução. Onde você lê ativista, leia-se revolucionário. Onde você lê ativismo de alguma coisa, leia-se revolução de alguma coisa. E depois estou escrevendo um também, em paralelo, só sobre um pouco aí de uma genealogia, né, das teorias revolucionárias, né? Porque é uma coisa que eu tenho me dedicado há muito tempo de leitura e estudo, e eu tenho observado que às vezes as pessoas fazem algumas interpretações equivocadas. E foi até um conselho dado por um seguidor, né? Ele tem um seguidor que em determinado vídeo, eu não me lembro agora qual, que ele fala: professor, por que o senhor não escreve um livro sobre teoria revolucionária? E eu digo: poxa, que ideia bacana, realmente não tinha pensado nisso. E aí eu botei essa ideia em prática quando eu já estava escrevendo esse meu 3º livro, Direito Penal, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia. Aqui é uma introdução para os 2 livros que, como eu disse, que eu estou escrevendo, tá certo? Então, muito obrigado aí por toda essa colaboração, por toda essa assistência, por divulgarem meus vídeos, por estarem fazendo sempre comentários elogiosos, não no sentido de envaidecer, mas no sentido de incentivar o meu trabalho. Quando você não gostar também você fala. Tem muita gente que manda também para mim informações, links de artigos, links de vídeo. Então isso também é muito importante. Eu sou um estudioso, então quando você contribui também com o meu aprendizado, assim como eu espero estar contribuindo com o seu, isso para mim também é muito importante. Eu não conheço todas as fontes, não conheço tudo de tudo, então o pesquisador, o estudioso é aquele sujeito garimpeiro, né? Ele está sempre garimpando conhecimento, procurando uma pepitazinha aqui, outra pepitazinha ali, até poder criar algum conhecimento mais sólido. Muito bem. Vamos agora então à introdução, né, dessa abordagem sobre a questão do manifesto do Partido Comunista. Bom, para isso eu fiz aqui selecionei aqui, tá, uma breve retrospectiva para tentar mostrar para você a complexidade do que está ali naquele manual revolucionário, né, porque o Manifesto Comunista ele vai sintetizar todas as ideias revolucionárias que já vinham desde então, né, desde o tempo das heresias, mas fundamentalmente quando chega ali pelo século XVIII, que eclode a famosa Revolução Francesa, né, e essa experiência da Revolução Francesa, dentre outras revoluções, né, que aconteceram no período moderno na Europa, mas particularmente a Revolução Francesa ela é o auge, digamos assim, né, da aplicação de determinadas técnicas, teorias, experiências sobre revolução, né? E quando chega no século XIX, então, o Marx e o Engels eles são incumbidos de organizar estas ideias, né, para poder esse livrinho, um manifesto,
esse livrinho, esse compêndio, ele se tornar uma referência, que realmente é o que veio a se tornar, uma referência em termos de instruções para todos os movimentos revolucionários dali para frente, até os nossos dias. Sendo que, por que a importância desse compêndio? Exatamente porque, além de agregar de forma bem articulada essas principais ideias revolucionárias, também essas ideias revolucionárias estariam adaptadas, né? Aqui isso é muito importante, adaptadas a esse novo contexto da Europa, que estava passando por algumas transformações que já se sabia que seria o prenúncio de uma tendência permanente, que foi exatamente aquilo que costumou se chamar de Revolução Industrial. Então, a partir daí, essas ideias adaptadas, compendiadas e adaptadas, elas vão servir de manual de orientação e de lá para cá sempre readaptadas a novos contextos históricos, como foi uma recomendação do próprio Marx e do próprio Engels nos prefácios do Manifesto Comunista. Para isso eu separei aqui 2 livrinhos com algumas passagens que comumente eu tenho citado eles para vocês, colocado como referência bibliográfica nos meus vídeos, né? As Forças Secretas da Revolução, do Léon de Ponsins, né? E A História Secreta do Ocidente, de Nicholas Hager, né? Eu tenho sempre recomendado a leitura desses 2 livros, é fundamental para quem quer realmente entender o que se passa, o que está se passando, né? Ler pelo menos esses 2 livros, porque aqui você tem uma visão bem madura, bem sofisticada, bem fundamentada, sobre tudo que veio acontecendo de séculos e séculos atrás, até que isso foi amadurecendo, tomando cada vez mais corpo e práticas revolucionárias cada vez mais generalizadas, né? Esse livro do Léon Ponsins, assim como também o Nicholas Hager, também são abordagens semelhantes, apesar de que em alguns momentos eles seguem caminhos diferentes, não contraditórios, mas diferentes. Por isso que eu recomendo a leitura dos 2 livros, porque esses 2 livros eles se completam. Ele vai enriquecer o seu conhecimento, porque você vai ficar com uma visão mais profunda e mais sofisticada sobre o problema da Revolução. Mas o Léon Ponsins, como eu estava dizendo, ele trabalha exatamente com a ideia do movimento maçônico, né? E ele faz um apanhado extremamente importante, né? Articulando inclusive o movimento judaico, né? E o movimento maçônico, né? E aí eu separei alguns tópicos, como eu disse, só para que você tenha noção do que, um guia para que você tenha uma noção, né, do que realmente estamos tratando, né? Aqui na página 30 do livro, o Léon Ponsins fala o seguinte, né? Abre aspas. O plano maçônico foi o seguinte: é preciso destruir a civilização cristã no mundo. O ataque deve começar pela França, que é sua representante mais poderosa. É preciso aniquilar o que constitui a sua força, a monarquia e o catolicismo. Privada dessas bases, a ordem social ficará indefesa. Será possível abolir a hierarquia, a disciplina, a família, a propriedade privada e a moral. Então, o Léon Ponsins ele vai citando, inclusive, trechos de documentos maçônicos, cartas entre os grandes maçons, etc., etc., que foram sendo descobertas, e todo o trabalho dele aqui é fundamentado em documentos maçônicos, né? Diga-se de passagem, né? Então ele vai dizer mais adiante, né, citando também outros maçons, né? O essencial é dizer às massas a frase exata, sonora e cheia de belas promessas. Pode-se depois fazer o contrário do que se promete, que não terá mais nenhuma importância. Sirvam de exemplos as 3 palavras de origem maçônica: liberdade, igualdade, fraternidade, que serviram para destruir a França. Então, aí você começa a perceber a importância de nós entendermos realmente o que é o conteúdo da ideologia,
né? Por que a ideologia é algo nocivo ao ser humano e por que a ideologia é um discurso falso a respeito da realidade? Porque ela é uma construção, né? É um argumento construído de forma não a constatar a realidade, tal como é o objetivo da ciência. A ideologia ela visa alcançar uma finalidade política, e tudo pode ser feito, inclusive através do discurso, e principalmente ele, para que esse objetivo político seja alcançado. Então a mentira, o falseamento das informações, inclusive históricas, faz parte essencial do discurso ideológico para que seja necessário alcançar, para que se crie possibilidades para alcançar esse objetivo político. Muito bem. Aqui mais adiante, na página 52, ele diz: a religião era a poderosa arma da família, da moral, da propriedade, da pátria e do Estado. Pela escola, pelo jornal, pelo romance popular e pelo cinema, o espírito dissolvente dos filósofos racionalistas do século XVIII foi penetrando nas camadas mais profundas da nação. Então você observe que o projeto é o mesmo. Tem outros livros, outros autores que trabalham especificamente essa questão de como eles foram trabalhando através de jornaizinhos, através de discursos em praça pública, debates em locais de cervejarias, por exemplo, né? Como eles foram pouco a pouco fomentando e criando polêmicas, suscitando as ideias revolucionárias, né? Que vieram em determinado momento a desaguar, né, no genocídio que caracterizou a Revolução Francesa, dentre outras revoluções, e que aqui no Brasil, como eu já disse, é algo extremamente elogiado, né? Com certeza por falta de conhecimento. Né? As congregações e a igreja, se referindo à Igreja Católica, não os ameaçam somente por sua atividade, mas também por sua propagação da fé. Não temais as batalhas que vos foram oferecidas, marchai. Isto é uma carta escrita, né, por um maçom, um discurso, inclusive, de 1901. E, se vos encontrardes em face dessa religião divina, que poetiza o sofrimento, prometendo reparações futuras, oponde-lhe a religião da humanidade, que também poetiza a dor, oferecendo-lhe como recompensa a felicidade das gerações, ou seja, a felicidade do aqui e agora. Ou seja, você sai daquele mundo transcendental da religião cristã. Isso é importante. Isso é importante porque, quando eles falam de religião, o próprio Marx e Engels, quando eles falam de religião no Manifesto Comunista, eu sempre saliento isso. Essa religião, ela tem nome. Essa religião é cristianismo. Porque o projeto, inclusive, é um projeto, esse projeto luciférico, ele visa exatamente destruir o cristianismo, destruir as religiões, destruir inclusive o ateísmo. O ateísmo hoje é um instrumento importante para destruir as religiões e principalmente o cristianismo, que é o principal alvo de toda essa teoria revolucionária luciférica, mas o objetivo de desbancar o cristianismo visa fazer com que, num futuro próximo, possa a humanidade estar preparada para adorar e se tornar adepta do que eles chamam de a religião pura. O que é esta religião pura? Uma adoração a Lúcifer. Então, para o ateísta,
para o pessoal que fica aí brigando entre os cristãos, quem tem mais a verdade, quem é isso, quem é aquilo, né? Eu sempre chamo a atenção para ter cuidado, porque você pode estar muito equivocado ao entrar nesses conflitos, talvez de boa fé, né? Mas sendo uma peça nesse xadrez para exatamente minar e derrubar o cristianismo, enfraquecendo a sua força e a sua união por dentro, né? Muito bem. Não podendo, observe essa página aqui, né? Página 92. Não podendo abater de um só golpe o mundo cristão, a maçonaria avança gradualmente, aliando-se com países protestantes contra as nações católicas mais fortes, graças à unidade da direção romana. Ou seja, havia um grande temor com relação à Igreja Católica por conta exatamente da capacidade que a Igreja Católica desenvolveu de se estruturar enquanto, né, instituição, né? Daí porque vem, inclusive, um dos seguidores do último vídeo pediu até um comentário sobre algo que eu falei, venho falando, né, sobre a questão da grande prostituta, né? Essa versão de que a Igreja Católica é a grande prostituta, eu já trabalhei isso em mais de um vídeo, inclusive. Isso é uma versão protestante maçônica, a influência da maçonaria dentro das seitas protestantes, que trabalham o tempo todo doutrinando seus adeptos para a pejoração da igreja, né? Eu acredito que existem cristãos de sentimento puro, de boa fé, tanto entre católicos quanto entre protestantes, mas é preciso que tanto católicos quanto protestantes estejam acordados, como eu disse, para esse cisma que vem sendo criado entre as duas igrejas, e isto não é coisa de Deus. Com certeza isso não é coisa de Deus, né? Criar cisma, criar discórdia entre cristãos, instigar cristãos a ficarem disputando quem tem o melhor entendimento da Bíblia, etc, etc. Isso não é coisa de Deus, né? Quem provoca cisma, quem provoca rupturas, quem provoca rivalidades, né, é Satanás. Então você tenha cuidado, porque você está de boa fé, você está ali com o seu coração puro, mas, como eu disse, você pode estar sendo uma peça neste xadrez revolucionário, mesmo sem você saber. E por que eles não tinham tanto receio, né, das igrejas protestantes? Exatamente porque elas foram criadas a partir de denominações diferentes. Existem hoje órgãos, entidades que agregam estas igrejas, mas elas nunca chegaram, ou talvez até por interesse mesmo, nunca chegaram a ter o nível de doutrina única, de organização única, né? Essa constelação unificada que teve a Igreja Católica. E essa constelação unificada da Igreja Católica, que de fato deu muito poder à Igreja, porque ela pôde uniformizar a sua doutrina e expandir essa doutrina uniformizada, isso era um temor para a maçonaria e para todas as ordens anticristãs luciféricas que vinham trabalhando para destruir a civilização ocidental de base cristã, né? Então, por isso eles não temiam tanto as igrejas protestantes. Por isso que o alvo principal era a Igreja Católica. E aí no final aqui ele diz, né, falando aqui da unidade da direção romana, né, aí ele continua: vencida a Igreja Romana, a seita se voltará contra os aliados da véspera. Ou seja, vencida a Igreja Romana, a seita, maçonaria, juntamente com os Illuminatis, se voltam exatamente para atacar quem? O protestantismo. Porque uma vez que você derrubou aquele que tem a organização mais forte, você teria mais facilidade para derrubar aquele que tem uma organização mais frágil. Veja que eu não estou falando de fé. Estou falando de organização institucional. Então, se você prestar atenção no Apocalipse, em rápida resposta ao que foi me colocado no último vídeo, se você prestar atenção no Apocalipse, a grande prostituta, dentre outras características, ela domina
todas as nações. O Apocalipse, eu venho estudando Apocalipse há muitos anos. As pessoas me colocam aí especialidades que eu não me atribuo. Eu sou estudioso. Eu venho estudando Apocalipse há muitos anos. O Apocalipse é um livro muito complexo. E virou moda agora você ler a Bíblia como livro de autoajuda, citando frases com força de um poder imediato. Não é bem assim. O livro Apocalipse, particularmente, ele tem uma complexidade muito grande. Mas algumas passagens são muito claras. Então a grande prostituta, ela domina todas as nações. A Igreja Católica nunca dominou todas as nações. A Igreja Católica nunca dominou nem metade do planeta. Não confunda, é por isso que eu sempre recomendo, já recomendei em outros vídeos meus, livros para você estudar a Igreja Católica. Você não quer ser católico, você quer ser protestante, você quer ser budista, seja o que você quiser, até ateu. A nossa Constituição lhe dá todo direito. Mas outra coisa é você falar do que não sabe. É diferente. Então você precisa ler bons livros sobre a história da Igreja Católica para você entender sobre o assunto e poder compreender melhor o que está se passando hoje. E a partir daí você emitir opiniões mais sólidas, mais maduras, seja ela qual for a sua opinião. Então é preciso que você entenda e não confunda. Quando a Igreja Católica mandava representantes das suas ordens internas, como os franciscanos, os jesuítas, os beneditinos, para a famosa catequese, para expandir o cristianismo em outros lugares, inclusive na Ásia, não confunda isso com o poder estatal, com o poder político. Se você for estudar direitinho essas expansões, você vai ver que muitas vezes padres foram torturados, padres foram mortos, padres foram canibalizados, aqui no Brasil, inclusive, com os índios. Então, não é bem assim como se conta. Então, qual foi a única instituição que dominou o mundo até hoje? Até hoje, a única instituição que domina todas as nações chama-se Organização das Nações Unidas. E é exatamente ela que, se você prestar atenção, através do novo discurso da nova ética mundial, do novo discurso da nova filosofia da nova ética mundial, que vem espalhando o vinho do pecado, o vinho da tentação, o vinho do anticristianismo. Então preste atenção nas coisas que você está lendo, tanto na Bíblia, quanto nos livros, quanto que eu estou falando, para que você tenha um entendimento melhor sobre as questões. Volto a dizer, tenha você a fé que você quiser ter. Se não quiser ter nenhuma também, é um direito seu, problema seu, mas não fique por aí sendo peça fácil dessas estratégias revolucionárias, e também terminando por contribuir para o anticristianismo, que eu sei que na maioria das vezes não é essa a sua intenção, só estou alertando para a manipulação. Muito bem. E aqui na página 97, o Léo Poncin, ele elenca, baseado também em documentos maçônicos, ele elenca 6 tópicos, que corresponderiam às 6 pontas da estrela cabalística, o religioso, o moral, o estético, o social, o industrial e financeiro e o político. No religioso, destruir e desacreditar toda a fé cristã, pela filosofia, pelo misticismo e pela ciência empírica. Moral, o segundo ponto. Corromper a moralidade das raças ocidentais por infiltração da moralidade oriental. Enfraquecer os laços do matrimônio, destruir a vida familiar, abolir as sucessões e até os nomes de família. Estético. Culto à fealdade. Culto ao que seria o feio. Observe que tem toda uma discussão, desde os gregos, dos romanos, sobre o que é o belo e tal, aquela coisa toda. E não por acaso você vê as artes de modo geral agora,
cultuando tudo aquilo que deprecia o belo no ser humano, não só em questões estéticas, físicas, mas também estéticas no sentido também espiritual e moral, né? O cinema, tudo vem com um ar de distorção que, quando está associado ao belo propriamente dito, ou que temos como padrão do belo, vem encharcado de características de sedução sexual. Preste bem atenção nisso. Social, abolição da aristocracia, criação da plutocracia, tornar a riqueza a única distinção social. Criar revolta nos cérebros proletários, pela vulgaridade, pela corrupção, pela inveja, dando origem ao ódio de classe. Industrial financeiro, destruiu o ideal do artífice, vulgarizando a centralização, preparando a abolição da propriedade particular e o socialismo de Estado. Político, aniquilar o patriotismo e o orgulho de raça, que sempre esteve ligado à ideia de território, muitas vezes distorcidas com ideias de superioridade e inferioridade, mas essa ideia de pertencimento sempre esteve ligada à raça, território, etnia, território, pátria. Aqui no livro de Nicholas Hagen, volto a citar, inclusive, um trecho que eu já citei em outros vídeos. Pode ser que Weishaupt e Rousseau estivessem errados, mas seu utopismo moldou incontáveis revoluções desde 1776 e ainda hoje tem enorme influência. Já nos referimos aos principais objetivos dos Illuminati de Weishaupt, que estão sendo conquistados rapidamente. Abolição da monarquia e de um governo organizado, abolição da propriedade privada, abolição da herança, abolição do patriotismo, abolição da família, isto é, do casamento, da moralidade, da instituição da educação comunal e criação da educação comunal das crianças. Nós vamos ver como é que isso está no manifesto. Abolição de todas as religiões. Então você está vendo aqui que, e eu vou lhe mostrar com mais detalhe agora, que o que está no manifesto não passa de um plano maçônico que foi readaptado, reelaborado para que ele pudesse ganhar mais desenvoltura a partir do século XIX. Bem, então aqui estamos nós, no início dessa análise a respeito do manifesto do Partido Comunista. Mas eu preciso dar para você ainda algumas noções do porquê que ocorre essa relação entre o movimento revolucionário e as questões, como eu genericamente costumo falar. É importante você perceber com o mais detalhe possível esta relação com a Bíblia, mesmo que por oposição. Então você está vendo aqui, no Gênesis, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. Então você observa aí que existe toda uma discussão, inclusive envolvendo uma mitologia muito ampla, que se repercute inclusive em outras mitologias, outras searas de outras civilizações, que é a respeito do demônio Lilith, que teria sido exatamente esta primeira mulher criada por Deus, que teria se rebelado contra Deus e, fundamentalmente também, muito importante, contra Adão, contra o marido. E você vê que no Gênesis 2, depois que Eva foi criada da costela de Adão, então Adão disse: esta agora, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Portanto, do homem foi tomada. Quer dizer, então, você tem aí a construção de uma ideia
de que havia uma primeira mulher antes de Eva e que esta mulher se rebela, né, e vai ter castigo, como você está vendo aqui nesse quadro, né, nessa pintura. O castigo vai ser exatamente ela viver atormentada, amarrada, né, numa árvore. Muito bem, como eu já disse, há uma grande discussão sobre essa mitologia de Lilith, que eu não vou me aprofundar nisto aqui agora, mas só para você ter algumas noções. E por que isso é importante? Exatamente porque o movimento feminista, ele vai exatamente, na medida em que todo movimento revolucionário está inspirado em Lúcifer. Em algumas traduções você vê Lúcifer, em outras traduções você vê Satã. Dentro da demonologia existe a diferença entre o luciferianismo e o satanismo, né? Mas o fato é que, para fazer jus à preponderância da imagem da mulher, o movimento feminista ele vai se basear exatamente em ter como inspiração o demônio Lilith, né? Se você observar bem, Lilith já é muito bem cultuada dentro de toda a imagem pós-moderna, principalmente a respeito da mulher, né? Só que aqui tem dois detalhes importantes que você precisa. Ao contrário do que geralmente as mulheres pensam, o feminismo ele vai aparecer exatamente para fortalecer esta ideia da mulher rebelada, né? E também esse afastamento, esse distanciamento, né, da imagem da mulher Maria, né, Maria, mãe de Jesus, né, aquela imagem da mulher imaculada, da mulher pura, né. Por isso que você ouve tantas críticas hoje quando se faz uso da expressão, né, recatada e do lar. Exatamente porque, para o movimento feminista, a mulher não pode se aproximar da imagem desta mulher recatada e do lar. Ela tem que se aproximar o mais possível da imagem e do ser mesmo demoníaco. Então daí porque o pessoal fala muito assim, feminismo radical, tal. Não é bem assim. O verdadeiro feminismo, na verdade, aquele que leva as teorias feministas às suas últimas consequências, né? É exatamente isso que se apelida, como se fosse exceção, o tal do feminismo radical, né? A Kate Millett, que escreveu Revolução Sexual, que foi política sexual, desculpa, que foi considerado o manifesto comunista do movimento feminista nos anos 60, a Kate Millett diz: não fomos nós que tiramos a mulher do lar, mas somos nós que temos que mantê-la fora do lar. Ou seja, como eu expliquei no vídeo anterior, dando sequência a esse, a reprodução da queda, a reprodução da desobediência a Deus fundamentalmente e a expulsão do paraíso. O lar como um microcosmo do paraíso. Então, para o feminismo, essa mulher ela tem que ser traidora, ela tem que ser rebelde, ela tem que, se possível até, se aproximar muito, como você está vendo aqui, de uma mulher no sentido mesmo demoníaco. E durante os anos 60 e 70, você vai ter muitas revistas, livros, homenageando Lilith. Homenageando Lilith, exatamente esta mulher demônio, que seria o tipo ideal da mulher para o movimento feminista. Aqui você tem também a imagem, o símbolo do feminismo. O símbolo do feminismo é fundamentalmente um símbolo satânico. Eu acho que você já deve ter percebido que aqui nós temos uma cruz invertida. E esse símbolo do punho fechado, ele na verdade é um símbolo que representa Satanás ou Lúcifer. Passa a ser, principalmente a partir do século XVIII, o símbolo exatamente luciférico, satânico, o símbolo da revolução, o símbolo do rebelar-se. As pessoas aqui no Brasil costumam citar os autores meio sem saber exatamente o que significa.
Então, quando o próprio Rousseau usa a famosa frase todo poder vem do povo, essa é uma expressão satânica. Né? Todo poder vem do povo porque não vem mais de Deus. Né? É uma rebeldia contra o poder de Deus. Então as pessoas... E esse símbolo também aqui, né? Esse símbolo também do empoderamento. Eu acho que vocês devem ter percebido, isso aqui é uma expressão fálica. Né? Isso aqui representa um pênis. Ou seja, a mulher empoderada, né? Que hoje o termo empoderamento ele é utilizado de uma forma mais ampla. O termo empoderamento ele surge nos anos 60, significando o direito da mulher abortar. Depois esse discurso ele vai se tornar mais amplo. E hoje empoderamento cabe para muita coisa. Mas essa expressão aqui, esse símbolo aqui, é um símbolo fálico. Ou seja, a mulher que perde aquela característica de docilidade. Né? A mulher dócil seria uma mulher sinônimo de uma mulher submissa. A mulher tem que ter uma boa dose de agressividade, tal como o poder masculino, para que ela se rebelasse através, inclusive, como você está vendo aqui, através da violência. Isso é muito importante que você preste atenção nessas minhas palavras. Aqui nós temos uma passagem rápida do livro de Bakunin, Deus e o Estado, né? Onde há mais uma flagrante dedicatória, né, que os revolucionários fazem ao seu grande ícone, que é Lúcifer. Em algumas traduções você vai ver também Satã. Né? E eis que chega o eterno revoltado, o primeiro livre pensador e emancipador de mundos. Ele faz o homem se envergonhar da sua ignorância, da sua obediência bestial. Então veja bem que o homem obediente ao quê? Obediente a Deus, os revolucionários, é um ser bestial, né? É um indivíduo apático. E essas ideias, inclusive, não começam no século XIX, como está lá presente em Bakunin. Né? Desde o século XVIII, o próprio iluminismo já tratava o cristianismo como uma religião primitiva. Se você se autodenominasse ou fosse realmente cristão, você era considerado um indivíduo inculto, um indivíduo incapacitado de compreender o mundo através da autonomia da razão. Ele o emancipa, imprime em sua fronte, veja, a marca da liberdade e da humanidade, levando-o a desobedecer e a provar do fruto da ciência. Ciência é essa que supostamente daria ao homem a mais completa independência, né, com relação ao poder de Deus. Né? Muito bem. Então nós temos aqui a figura do Marx, né, a figura do Engels, né, e temos aqui 3 livros, né, o Manifesto Comunista, deixa eu passar aqui, o Manifesto Comunista, né, a Sagrada Família. Esse livro é muito importante, é um livro que tem uma certa complexidade teórica, mas é muito de ser lido. E mais adiante, uma síntese feita pelo próprio Engels, né, que ele reproduz em parte muitos dos argumentos da Sagrada Família, que ele escreve inicialmente com Marx, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Bom, em regra, esses 2 livros escritos, um bem no início da carreira entre os dois e o outro já quando Marx morre, está morto, é que ele vai escrever, o Engels vai escrever esse livro sozinho, você tem aí uma questão muito importante que é, o que nos interessa aqui, é ver o casamento como, segundo eles, a primeira forma de relação de exploração. Né? Daí porque a mulher, segundo eles, deveria ser uma prostituta, mas uma prostituta liberta. O problema para Marx e Engels é que a mulher casada é uma prostituta explorada. Veja bem que a imagem que eles têm da mulher é de uma mulher vulgar, nunca daquela mulher recatada e do lar. A mulher recatada e do lar seria uma mulher alienada, seria uma mulher escrava, seria uma mulher
vítima da exploração do seu marido, né? Então, o movimento feminista, inspirado no marxismo, evidentemente, ele vai pegar toda essa bagagem ideológica e transformar nessas teorias nesses argumentos feministas que nós conhecemos, né? Bem, então aqui nós temos, logo para esclarecer um detalhe importante, o manifesto ele não foi simplesmente escrito por Marx, por isso que ele tem Marx e Engels. Por quê? Porque em 1847, a Liga dos Justos, que depois veio se tornar a Liga Comunista e depois o Partido Comunista, né? A Liga dos Justos, que era um braço da maçonaria, a Liga dos Justos ela encomenda a Marx, depois nós vamos ver que eles falam isso, né? Encomenda, como eu disse antes, a elaboração desse manual de instrução revolucionária. E o Engels escreve, então, Princípios do Comunismo. Isso aí você pode pesquisar no Google, na internet, você vai descobrir isso facilmente, né? Muito bem. Esse Princípios do Comunismo são alguns pontos que Engels elenca que se tornaram a viga mestra do manifesto, que é passado para Marx, para que Marx elabore esse manifesto, ele dê todo aquele requinte, porque havia um interesse da maçonaria, e por conseguinte da Liga dos Justos, que a estrela maior, né, aquele que ganhasse mais projeção, fosse um judeu, que era exatamente a situação do senhor Karl Marx, né? Daí porque ele sempre é enfatizado nas teorias que até foram apelidadas com o nome dele, né, as teorias marxistas, mas na verdade tem muita gente que diz aí que eu estou falando de autores estrangeiros que mostram que na verdade todas as principais ideias do tal marxismo que deram origem ao comunismo, na verdade foram ideias de Engels, né? Todos dois financiados pela maçonaria. Aqui nós vamos começar a perceber rapidamente uma ideia muito importante, que é o fato de que ele começa a fazer uma relação entre o escravo e o proletário, né? O escravo seria, na visão deles, seria algo melhor que o proletário, né? O escravo pode, portanto, levar uma existência melhor do que a do proletário. Você está vendo aqui? Está escrito, né? Mas o proletário pertence a uma etapa superior ao desenvolvimento da sociedade, e ele próprio numa etapa superior do escravo. O escravo liberta-se ao abolir entre todas as relações de propriedade privada apenas a relação de escravatura, e ao tornar-se assim ele próprio proletário. O proletário só pode libertar-se ao abolir a propriedade privada em geral. Veja que isso aí tem uma ideia, preste bem atenção, tem uma ideia diabólica nisso aí, né? Por quê? Qual é o argumento dele aí? O argumento dele é o seguinte: o Partido Revolucionário, né, o grande príncipe na ideia de Maquiavel e depois associada por Gramsci, né, o partido dito, ao tirar você da condição de proletário, estaria lhe tirando de uma condição pior do que a de escravo, né? O escravo pode, portanto, ter uma existência melhor do que a do proletário. Então, ao tirar você para uma condição de escravo, mas escravo de quem? Escravo do Estado. E depois a gente vai ver como é que isso está no manifesto, né? Então, na verdade, o revolucionário e o seu partido estariam lhe fazendo uma grande benfeitoria. Daí porque vem a ideia de quando você se rebela, quando você resiste à revolução e a esse líder messiânico, o revolucionário, você está sendo, na verdade, um ingrato, né? Porque ele está te levando de uma condição pior que a do proletário para uma condição melhor que a condição do escravo, porém do Estado, né? Isso estaria justificado também na ideia de que na relação
na existência do proletário, ele estaria sendo explorado por uma outra pessoa, o chamado dito burguês. Nesta situação agora de um escravo, ele não estaria sendo explorado por ninguém. Ele estaria apenas escravo, dependente do Estado, que por sua vez, ao substituir Deus, como eu já esclareci no vídeo anterior, ao substituir Deus, esse Estado partido, estaria pensando o melhor possível, planejando, substituindo Deus, planejando o melhor possível para a vida desse escravo, agora liberto de uma condição muito pior, que seria a do proletariado, né? A condição de proletário. Muito bem. Eu vou interromper aqui esse segundo vídeo, né? E logo em seguida eu estarei já preparando o terceiro vídeo, a terceira parte, aonde eu vou concluir de fato essa abordagem sobre o Manifesto Comunista, adentrando exatamente nas questões ligadas ao manifesto, porém você já tem noções básicas muito importantes para você entender que o movimento socialista, com todas as suas vertentes, particularmente a vertente comunista, é um movimento luciférico, é um movimento anti-Deus, anti-Bíblia, anticristão. Então você que se diz cristão de muito boa fé, você não pode jamais reverenciar ideologias que têm no vermelho um símbolo também luciférico. O vermelho dos partidos comunistas, né? O vermelho é uma oferenda. O vermelho significa uma oferenda a Lúcifer ou a Satanás do sangue do inimigo. O vermelho significa o sangue, né? Então, por isso que todo partido comunista ele tem o vermelho e a cruz de Bafomé como um dos seus principais símbolos, tá bom? Então, aguarde só mais um pouquinho que logo logo eu estarei publicando a terceira parte e a parte final desta nossa abordagem. Muito obrigado pela sua atenção.